todos, obrigado pela presença de vocês, e também a cada um dos painelistas aqui conosco. Na hora oportuna eu vou apresentar a cada um. Aloysio, eu queria só, se você puder, trabalhar com o relógio que está aqui na frente, para a gente poder administrar o tempo. A hora que eu passar a palavra, se você puder zerar o cronômetro, para daí, quem for falar, a gente poder administrar o tempo, e quem puder falar, fazer isso. A ideia inicial desse painel é a gente iniciar um processo de comparação de planos diretores das capitais do Brasil, e esse daqui vai ser o início de todo esse trabalho que a gente está querendo fazer. O nosso presidente Renato pediu para que a gente fizesse esse painel, e eu escolhi algumas cidades para a gente poder fazer isso: Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, para iniciar esse processo. Nós elencamos aqui, obviamente não dá para a gente falar de plano diretor das cidades em 10 minutos, ou 8 ou 10 minutos, mas nós elencamos, numa reunião prévia que nós fizemos, alguns pontos para que a gente possa ter uma análise comparativa de alguns pontos que nós decidimos juntos para compartilhar com vocês, para que a gente possa, sim, daí saber como é que é cada um desses pontos nessas 4 capitais. E daqui eu estou vendo gente também de outras cidades do Brasil, da própria CEBIC, então a gente pode trabalhar e ampliar esse trabalho que nós estamos iniciando aqui hoje, para que a gente possa ter essa matriz comparativa, inicialmente em alguns pontos, para que daí a gente possa, com isso, poder ajudar uns aos outros e também compartilhar isso com o mercado. Agradecendo mais uma vez a todos. Não vamos perder mais tempo, nós estamos atrasados, não sei quem sofreu para chegar aqui, mas eu demorei 3 horas e 15 para vir de Sorocaba até aqui hoje, e são 100 quilômetros, para quem não conhece onde fica. O Cláudio demorou, acho que 1h30 para vir. De onde você estava, Cláudio? Em Santo Amaro. Mas, enfim, o Cláudio Demolin veio mais rápido do helicóptero que tem o Sinduscon do Rio de Janeiro, veio do helicóptero de lá. Então, já passo a palavra para você, Cláudio. Cláudio Demolin, você é o primeiro. Tá bom. Cláudio Demolin, que é o presidente do Sinduscon do Rio de Janeiro. Eu não vou ler o currículo de todos os que estão aqui, porque todos que estão aqui já passaram por várias entidades, várias outras. Então, eu não vou ler o currículo de todos. E só me permita uma coisa, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Flávio Amari, também fui presidente do Secov, fui secretário de Habitação do Estado na gestão passada, e hoje eu estou na presidência da FIABSE Brasil e vice-presidente da CEBIC. Cláudio, a palavra é sua, você tem aqui 8 minutos, com choro de mais 2, se precisar, até 10, para que a gente possa compartilhar um pouquinho a plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Bom, beleza, Flávio, eu vou ficar em pé, porque é melhor da gente falar. Na verdade, agradecer aí a oportunidade, o convite. O Flávio ele foi bastante comedido nas palavras, mas ele, como secretário estadual de habitação aqui em São Paulo, fez um trabalho belíssimo, né, e hoje é uma referência em programas de habitação de interesse social em outros estados. Hoje o Rio de Janeiro copia, Espírito Santo copia, Goiás copia, Paraná copia, o que o Flávio começou brilhantemente lá atrás. Então, acho que a gente aqui está diante de uma pessoa que tem aí um legado importante para o nosso setor, principalmente na habitação de interesse social. E foi bom que eu comecei, né, antes dos professores aqui, que vocês vão ver que a minha é mais modesta, né, eu ainda estou começando perto desses catedráticos. A ideia aqui, como o Flávio falou, o grande propósito é a gente conseguir mostrar o que existe de diferente nos planos diretores das nossas cidades, para que cada um, dentro da sua realidade, se tiver início de discussão de plano diretor, se tiver efetivamente já numa outra fase, melhorando o plano diretor, ou entender que existe uma oportunidade de, junto às suas câmaras municipais, trazer algumas questões que já foram usadas e foram sucesso, ou que deram errado nas outras cidades, que vocês possam aplicar. Eu digo para vocês o seguinte, sou presidente do Sinduscon do Rio. Quando a gente começou, Flávio, a discutir o plano diretor da cidade, nosso plano diretor está fresquinho. O que vocês vão ver aqui foi aprovado na Câmara há 15 dias atrás. Então, está super fresco. E a gente, para fazer esse trabalho, teve um apoio espetacular do nosso professor aqui, Cláudio Bernardi, trazendo o exemplo de São Paulo, como a gente usou também muito o exemplo de Minas Gerais, com o Renato, que é hoje o presidente do Sinduscon de Minas. E eu acho que esse é o nosso propósito, é discutir o que a gente tem de bom e de ruim em cada um dos planos diretores. Então, indo direto ao ponto, o que a gente tem hoje no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro? Vou ficar aqui para poder ajudar aqui, senão... Tranquilo. Beleza pura. Outorga, né? Outorga é a grande questão que a gente enfrenta quando vai discutir o plano diretor, porque a partir do momento que uma cidade impõe
né, a outorga, coloca a outorga como uma realidade, as outras cidades vêm e acompanham em seguida. O que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro? Depois de uma longa discussão, 2 anos e meio de discussão para a gente chegar nesse modelo, hoje, no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, graças também ao exemplo que a gente trouxe de São Paulo, a gente conseguiu 5 anos de carência para a cobrança de outorga. Então, hoje, os projetos no Rio de Janeiro não têm cobrança de outorga por 5 anos, em qualquer região da cidade. Depois de 5 anos, a gente começa uma cobrança de 20% do valor a cada ano, até que ao longo de mais 5 anos, a gente tenha a cobrança de 100%. Ou seja, conseguimos uma transição de 10 anos para o plano diretor que começou agora, há 15 dias atrás. Um outro ponto importante também da outorga. A gente tem, também seguindo o exemplo da cidade de São Paulo, a gente tem 2 áreas de planejamento da cidade que não cobrarão outorga em nenhum momento do plano diretor, ou seja, em nenhum momento desses 10 anos haverá cobrança de outorga. Que áreas são essas? Né, para quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, a P1 e a P3 são as áreas da zona norte da cidade, as áreas onde você tem a população mais carente da cidade do Rio de Janeiro, mas também é onde você já tem a infraestrutura instalada. Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, você tem também áreas carentes, por exemplo, na zona oeste, que é a P4 e a P5. Só que você não tem lá infraestrutura instalada, metrô, BRT e outros meios de transporte de massa. Então, o que a gente conseguiu? Que durante 10 anos, a P1 e a P3 não têm a cobrança. E, por último, obviamente, a gente também conseguiu manter 2 discussões importantes que já tinham acontecido na cidade do Rio de Janeiro também recentemente, que não houvesse a cobrança, né? Então, o Porto Maravilha é uma operação urbana consorciada, que gerou CEPAC. Então, teoricamente, a CEPAC já é uma cobrança de outorga, e a gente tem também o Reviver Centro, que tem um outro modelo de cobrança de potencial através da operação interligada. Então, essas 2 áreas não têm cobrança de outorga em nenhum momento. Tem outorga para mudança de uso? Sim, tem cobrança de outorga para mudança de uso, para a proporção do empreendimento que você for mudar o uso. Então, se você for mudar o uso de 30%, 40%, 50%, 60% do empreendimento, ele vai ter, sim, uma cobrança de outorga. Incentivos para habitação de interesse social, né? Essa foi uma discussão, Flávio, que a gente teve, o início do nosso plano diretor, ele tinha um erro clássico de não olhar para a habitação de interesse social da forma como a gente acredita que ela tem que ser olhada. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida veio perdendo representatividade no Brasil e a gente não podia deixar essa discussão para mais 10 anos. A gente tinha que discutir naquele momento como fazer para incentivar a habitação de interesse social na cidade do Rio de Janeiro. E o que a gente conseguiu? Na fórmula de cálculo da contrapartida, da outorga, a gente tem um fator de interesse social. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Ao nosso mestre aqui de novo. Usamos o exemplo de que já tinha acontecido em São Paulo. E esse é o nosso objetivo aqui, é que cada um de vocês, quando for discutir o plano diretor da cidade de vocês, usem os exemplos do que já aconteceu e funcionou. Então, lá, na fórmula de cálculo, tem o fator de interesse social. E esse fator de interesse social, quando você tem um empreendimento, outro detalhe, né? Como é que chama? O problema estão nas vírgulas, ali nos detalhes. A gente conseguiu emplacar no nosso plano diretor que todo e qualquer empreendimento enquadrado em qualquer lei federal, estadual ou municipal de habitação de interesse social tenha o fator de interesse social 0. Então, não é só faixa 1, não é só faixa 2, não é só 3, se tiver amanhã um 4, um 5, um 6, o que quer que seja, ele entra também no 0, então a gente tem esse benefício. E o outro, né, que a gente conseguiu também, especificamente na Zona Norte, onde a gente já tem uma infraestrutura totalmente instalada, a gente conseguiu a mesma coisa que a cidade de São Paulo. Está vendo, né, Cláudio? Tudo que você ensinou para a gente aprendeu. A gente conseguiu que o coeficiente ele aumentasse em 50%. Isso é essencial para que você consiga concorrer à habitação de interesse social com os empreendimentos de médio padrão. Óbvio que a alto padrão você não vai conseguir concorrer, mas o médio padrão, na hora que o cara vai concorrer por um terreno, numa região, onde se ele fizer um empreendimento fora do Minha Casa Minha Vida, ou de qualquer habitação, qualquer programa de habitação de interesse social, o coeficiente dele é X. E se você for fazer uma habitação de interesse social, o teu coeficiente é 50% a mais do que esse X,
você consegue concorrer pela compra daquele terreno junto com outro empreendedor. Então, isso faz com que você traga a habitação de interesse social para perto do centro. Existe controle de altura de edifícios? Sim. Infelizmente, né, a gente não conseguiu ganhar tudo, né, Cláudio? Mas vamos chegar lá. A gente tem um problema sério hoje de limitação de gabarito, ainda no nosso plano diretor. Muita coisa melhorou, mas a gente tem limitações. A gente tentou até criar um bolsão ali na Avenida Brasil de gabarito infinito, mas não conseguimos. O problema da Avenida Brasil não é gabarito, né? Às vezes o cara fala, não, aqui você pode fazer gabarito infinito, legal, mas você não tem ninguém que queira morar lá, então não adianta. O problema não é gabarito, são outros problemas que impedem a gente de evoluir. Estou de olho. E aí, a gente tem um outro avanço enorme, que é a questão de vaga de garagem, que aqui a gente já falou bastante. A vaga ela tem que ser um atributo comercial, e não uma obrigação de legislação. Chega da gente fazer empreendimento que você faz porque a legislação te obriga. A gente tem que fazer um empreendimento que a população quer comprar, que o mercado quer comprar. A minha frase é sempre o seguinte, o mercado é soberano. Se você for comprar um terreno num lugar que não vende sem vaga, você vai fazer vaga, mesmo que a legislação não te obrigue a fazer vaga. Então, hoje, esse foi um grande passo na nossa legislação, não é obrigatório mais ter vaga. Então, basicamente, são algumas regiões da cidade que são obrigadas a ter vaga. Paquetá, para quem não conhece, o Rio de Janeiro é uma ilha, né? Então, para a gente ter vaga ou não ter vaga, não faz diferença nenhuma, porque o carro não chega lá. Mas está ótimo. O coeficiente que a gente tem de aproveitamento máximo na cidade é de 15, né, numa região muito específica, o restante da cidade, o coeficiente máximo é muito menor do que esse. Lembra que na outorga o coeficiente básico cai para 1, e o coeficiente máximo, dependendo da região, ele pode ser 3, 4, 5, no máximo 15, numa região específica. Incentivo para fachada ativa, sim, a gente tem. O que é a fachada ativa? São aquelas áreas comerciais na base dos prédios, voltadas para a rua, para que a população possa utilizar. No caso do Rio de Janeiro, a gente também copiou São Paulo. Se você tiver a fachada ativa, aquilo que você tiver de fachada ativa, você só considera para efeito de área construída, né, de área do IAT, 50% da ATE, 50% daquele pedaço que você transformou em fachada ativa, ou seja, como se aqueles outros 50% não existisse para cômputo da sua ATE. É um incentivo, na nossa opinião, muito bom, que vai melhorar bastante. A nossa aprovação em digital, foi uma pergunta também que o Flávio provocou, né? A gente tem hoje uma aprovação através de autodeclaração, que é muito importante, e acho que a gente tem como principal característica, para terminar aqui meu pedaço, do nosso novo plano diretor, é que a gente revogou, Gama e Cláudia, a gente revogou dezenas de legislações do Rio de Janeiro que tinham de 1970, 1968, 1975, 74, né? Legislações que não faziam sentido nenhum para uma nova realidade, todas elas morreram, e agora a gente tem uma única legislação, que é o plano diretor. Então, acho que esse é o grande legado que a gente deixa para a cidade do Rio de Janeiro, depois de 2 anos e meio de discussão. Flávio, é isso para a gente começar. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. E sem a gente perder tempo aqui, mas vocês perceberam que tem uma sequência de tópicos que nós definimos em conjunto. A expectativa é que cada um faça isso com as suas próprias cidades e capitais do Brasil. E eu passo aqui agora a palavra para a Sandra Axelrod. Assim que fala? Acertei aqui. O nome ela deixou até escrito na frente aqui, para eu não errar o nome. E a Sandra, eu quero agradecer também o Rafael, que está ali no fundo. A gente construiu junto isso com as 4 ou 6 mãos, para que a gente pudesse aqui. Obrigado, Rafael, pelo convite, a Sandra também. A Sandra, que é vice-presidente do Sinduscom, lá do Rio Grande do Sul, e vai contar um pouquinho para a gente sobre Porto Alegre. A Luísa, se puder colocar o cronômetro para ela. Sandra, por favor. Oi, boa tarde a todos. Bem, vou trazer Porto Alegre. Primeiro, vou talvez trazer um contexto. O Sinduscom tem uma atuação em Porto Alegre muito importante no plano diretor. A gente teve um plano de 2000, e em 2010 foi refeito, está de novo se falando. E o Sinduscom também tem uma coisa muito importante, que, mais nesse último período, a gente conseguiu congregar a sociedade civil em termos empresariais, para que a gente pudesse conduzir todo mundo que quer
uma cidade florescente, emprego, renda, desenvolvimento, para que trabalhasse junto conosco o tempo todo. Tá? Então, nós vamos começar. Tá? Primeiro, outorga onerosa. O verdinho. Tá. Outorga onerosa, ela existe no plano diretor, este verde. Tá. Desde os anos 80, o valor é levemente inferior ao valor do terreno. Atenção, vocês vão ver que nós todos somos extremamente libertários. Tá? Nós não queremos que o governo se aproprie das nossas coisas. Tá? Então, o índice que existe em Porto Alegre, ele não é partilhado pelo governo. Muitos locais passaram a índice 1, tá? Sendo o restante por outorga onerosa. Não. Nós acreditamos que o valor dos terrenos, tá? Ele está com seus proprietários, que gastam muito para mantê-los. Tá? Então, vocês vão ver um approach um pouco diferente. Tá? A outorga onerosa é para que um índice que, para nós, digamos, é 1,6, só que o 1,6 nosso deve ser 13,5 do de vocês, tá? Possa receber mais, tá? Possa se comprar mais. Então, o valor é levemente inferior a uma compra de terreno, os limites eles variam conforme o plano diretor, mas geralmente se pode comprar mais ou menos uns 80% a mais de índice. Não existe para mudança de uso, mas existe a mudança de uso tem uma análise de impacto, ok? E para isso o estudo de impacto ele define também mitigação e compensação. E nós também temos uma briga muito grande. Não existe pedágio para atividade, não existe contrapartida. Por quê? Se nós estamos trazendo uma atividade diferente ou maior, do maior porte, nós só devemos pagar ao município o impacto que nós vamos ter. Então, assim, muitos municípios pequenos, inclusive no Rio Grande do Sul, estão começando assim, vem um supermercado, tem pedágio. Qual é o pedágio do supermercado? Tá? Isso a gente não deixou se instalar. Pode, passo. Tá. Incentivo à produção de habitação de interesse social. A gente tem uma legislação de aprovação e licenciamento e também para o parcelamento do solo em condições mais favoráveis para a habitação de interesse social. Tá? Não é só no coeficiente, que eu vou chamar de índice de aproveitamento, tá? É a mesma coisa, mas ele tem diversas facilidades. Tá? Existe uma comissão para análise de impacto específica que também facilita. Tá? Existe um programa que foi instalado no ano passado em Porto Alegre, se chama Compra Compartilhada Adeus Aluguel, um nome um pouco, digamos, religioso, ou o quê, não sei, mas o negócio é o seguinte, além do Minha Casa Minha Vida, mais R$15 mil entregues ao proprietário para fazer a aquisição. Tá? Ele foi colocado há pouco tempo, ainda existem algumas dificuldades, mas é importante, além de 55 mil, tá? Ganhamos mais 15. Tá? Qual é o problema da produção de habitação de interesse social? É que, geralmente, ela vai para terrenos que falta infraestrutura. E aí chega o município que se comprometeu a botar infraestrutura e não pôs. Tá? A rede de esgoto deveria ter acontecido e não foi feita, e tu faz a estação de tratamento de efluentes, daí a nossa Corsã, que é estadual, não recebe. Então, os nossos problemas da habitação de interesse social, além dessa questão de financiamento e de ter gente que possa comprar, tá? Está muito mais nessa questão de infraestrutura urbana. Controle de altura das edificações. Tá? O recuo é proporcional à altura conforme a zona, o plano diretor e o zoneamento. Tá? Interface com o setor na legislação gerou flexibilizações com aumentos de altura além do limite e isenção de recuo nos pavimentos acrescidos. Tá? A gente sempre trabalhou muito com o governo para ter programas específicos.
Tá? E isso, ao que parece, está acontecendo quase como uma visão urbanística, de que algumas áreas precisam de um olhar especial, algumas questões precisam de um olhar especial, e, por isso, a gente ganha incentivo. Então, por aquisição de índice de outorga onerosa, patrimônio histórico no terreno e sua conservação, programa de sustentabilidade ambiental na edificação, programa de revitalização do centro histórico e mais uma área que a gente tem, que é o 4º distrito, a gente chama Programa Mais 4D. Aí a gente vai fazendo coisas boas, e vai, como fachada ativa, como sustentabilidade, vai ganhando pontos, vai conseguindo subir, sem ter que recuar. Limitação de vagas de garagem. Não tem limitação e não tem número mínimo. Isso também foi um dos ajustes que a gente conseguiu nos últimos anos, de não ter nem número mínimo. Apenas empreendimentos de impacto urbano, a gente discute o número de vagas. Tá? As vagas não contam como índice de aproveitamento e são, ao contrário, elas são incentivadas. Qual o coeficiente de aproveitamento máximo? Tá? A gente tem os básicos que vão de 1 a 2,4, e com aquisição, geralmente, eles chegam a 3. Tá? Com pontuação nos programas, se pode superar 3. Por exemplo, se eu tenho um patrimônio, eu já ganho 25% mais de índice. Tá? Eles só são vinculados um pouco à habitação de interesse social no 4º distrito, para ganhar pontos nisso. Então, assim, para comparar com as outras cidades, só para vocês não pensarem, mas eles estão felizes com o índice tão pequenininho. Né? Os boxes são ilimitados, mesmo que cobertos, então a gente ganha 20%, as áreas comuns e de serviço são não contam no índice, mais 30%, 50%, e as áreas privativas a gente põe sacadas incorporadas, tá? Então, fechadas. Sul faz frio, então, é tudo fechado, já na entrega. Tá? Tem 2,5 metros para dentro da sala, que não conta no índice. Fachada ativa, tá? Ela é incentivada nos programas do Centro Histórico e do Mais 4D. A gente acha que é uma gentileza urbana importante, tá? Mas ela só deve ser utilizada onde o mercado comportar. Porque, às vezes, a gente, querendo melhorar uma coisa, acaba estragando outra. Quer dizer, tu não pode ter um empreendimento onde é um local puramente residencial, e, no local puramente residencial, tu vais colocar uma loja que jamais vai ser ocupada. Porto Alegre tem problemas muito graves de lojas no térreo que não são ocupadas. Tá? Depois, aprovação digital, 100% digital, antes da pandemia começou, e ela é perfeita. Tá? A plataforma é ótimo, a gente ajudou muito a prefeitura nas leis serem... haver instrumentos tipo lei comentada, para que fosse mais fácil. O responsável técnico é o total responsável. Tá? E o que acontece? Basicamente, as aprovações são, como é que eu posso dizer? Elas são declaratórias. Tá? Tudo isso nasceu com a lei de liberdade econômica, em que um ente público não pode questionar a nossa declaração. Tá? Então, isso acaba mudou bastante, não o suficiente. O limite disso é tu declarar a área do teu terreno e eles não pedirem nem matrícula. Isso deveria ser a verdade. Ok? Então, assim, lei da liberdade econômica e se tenta muita rapidez. Tá? A questão de estudos de impacto ainda é muito importante para nós, e isso, sim, leva tempo. Tá? O que é positivo? Tá? A gente tem a compreensão, o reconhecimento, o respeito e a colaboração com o Executivo e o Legislativo Municipal. Tá? Muito construído isso. Tá? E, além disso, hoje a gente tem a sociedade civil junto conosco, empresarial, que está nos dando mais força ainda. Tá?
projetos de alteração de lei são desenvolvidos em conjunto, praticamente, com eles, e é sempre bom lembrar que não é apenas o plano diretor que rege tudo isso. Tá? Existem decretos, digamos, de como aprovar, de como fazer, tá? Que também são importantes para o nosso setor. Qual é a característica negativa? Tá? Porto Alegre tem instâncias de participação previstas no plano diretor. Tá? Nós somos a meca da participação popular. Tá? Então, a gente luta com isso sempre. Os representantes territoriais e da esquerda se comportam de modo belicoso mesmo, tá? E não compreendem os objetivos do setor. E isso o que a gente vai dizer também, que existe uma faca de dois gumes no nosso trabalho com eles, tá? É que o seguinte, a gente tem estudos de impacto e que a gente pede a flexibilização através deles, tá? Por um lado, a gente quer sempre que os limites antes de pedir a flexibilização sejam maiores, tá? A altura seja maior, as flexibilizações que são através da aprovação e não através de um estudo de impacto sejam maiores, mas a gente acaba num sistema de negociação bem complicado. Tá? Muitas vezes nós tivemos um episódio de que um político, que hoje é nosso prefeito, um dia declarou que queria uma contrapartida social, quando ele era vice-prefeito, para ser administrada pelo gabinete do vice-prefeito, de 5% do custo da obra. Tranquilíssimo. Né? Então, assim, a gente sabe que tem uma questão importante a manter. Imagina. Obrigado, Sandra, das ponderações todas aqui sobre Porto Alegre. E o interessante de tudo isso é que a gente ouve o sotaque carioca, o paulista caipira lá de Sorocaba, o Batê do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai lá para cima com o Gama, que também, ali a banda de lá são os nossos professores, pessoal. O Gama e o Cláudio Bernardes. A gente deixou os batedores de pênaltis melhores para o final. Brincadeira à parte, mas, Gama, obrigado por ter aceito. Você realmente é um professor para todos nós, e com toda a experiência que você tem lá no Ceará, no Sinduscom, mas, e principalmente, no todo o Brasil, com tudo que você fez, faz e ainda vai fazer muito pelo setor na CEBIC. Obrigado do aceite e de poder compartilhar conosco um pouquinho sobre Fortaleza. Aloysio, se puder colocar aqui os 8 minutos para o Gama. Aloysio, só um minutinho, não pode tirar não, que eu tenho uma reclamação a fazer. Conta o meu tempo só depois da reclamação. Um minuto só. Bom, boa tarde a todos. Eita, já está contando o tempo. É porque o Cláudio Hermolin é carioca, mas é malandro. Eu também sou carioca, apesar de morar no Ceará desde 69. Então, lá a gente tem um ditado que a gente primeiro bate para depois aliviar. Né? O Cláudio começou aliviando, parabenizando, na realidade, o Flávio, do qual eu faço minhas as palavras a ele e ao Cláudio também, mas deixou eu para bater em São Paulo. Então, eu vou bater em São Paulo. São Paulo tem muitos exemplos bons para o Brasil, mas alguns exemplos horríveis, e o Cláudio vai concordar comigo. Agora pode botar meu tempo aí. Tá? É verdade, Bom, Gama. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiro, em nome do Sinduscom Ceará, agradecer a participação, mas a nossa finalidade aqui é pedagógica. Não deixar acontecer nos municípios de vocês o que já aconteceu no nosso, ou que nós não permitimos que acontecesse. E aí é o exemplo do Ceará. E, para isso, a necessidade do apoio fundamental do presidente das suas entidades. Vou dar um exemplo de Fortaleza. Nós estamos, na verdade, o nosso plano é de 2009, desde 2019 já era para ter sido alterado, desde lá nós estamos negociando, e o discurso é diferente da prática. Chego e dizer, não, nós vamos valorizar, revitalizar o centro da cidade. Aí, quando a gente vai para os mapas e para os indicadores, é completamente diferente. Está lá a Secretaria de Cultura, do município de Fortaleza, querendo considerar o centro todo histórico. Então, você não pode construir mais do que 15 metros, já tendo um prédio de 40 metros. Então, precisa que o seu presidente do Sinduscom, e o nosso faz muito bem, aqui está ele, Patrolino, bater lá na CDE e dizer, olha, ou você vem me ajudar, ou depois você vai chorar o leite derramado. Então, muito cuidado, e é essa atenção que eu quero mostrar para vocês. Tá? Aqui, como é que é aqui? É o verde? Tá. Bom, a nossa lei complementar, como eu falei, é de 2009, então, desde 2019, nós estamos negociando, não chegamos ainda
Não está passando, não. Olha o meu tempo aí. Passa aí, por favor. Apesar do prefeito ter feito o sucessor, mas o sucessor continuou as negociações, houve a pandemia, e nós ainda estamos isso em discussão, e, consequentemente, não chegamos à conclusão. Hoje é um ano eleitoral, praticamente se suspendeu, na realidade, a discussão, porque não tem condições de chegar isso na Câmara, e estamos aguardando passar as eleições para aí. Bom, primeiro, diferença entre outorga onerosa de direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso. Outorga de alteração de direito de construir é o pagamento que você faz à prefeitura quando você faz do índice básico para o índice básico daquela zona. Cuidado! Fortaleza, desde 1970, para cada zona tem um índice básico diferenciado. Então, tem uma zona que o índice básico lá é 1, mas tem um de 2, eu tenho de 3, e a prefeitura, querendo usar um instrumento que é urbanístico como arrecadatório, chegou e disse, não, eu vou trazer tudo para 1. E vou lhe cobrar 2, que já era o que você tinha, através da outorga onerosa. O Sinduscon disse, não, nanina, não. O próprio estatuto da cidade diz que o índice pode ser único ou aquele que a cidade, na realidade, já tem historicamente. Em outro local em que a cidade levou a infraestrutura e, a partir daí, permitiu que eu construísse mais, ela está, sim, no direito dela de cobrar o índice da outorga onerosa de direito de construir. Colocamos também como o Rio, o fator de planejamento, que vai de meio a 1,5, onde, com isso, a prefeitura estimula ou não o índice ao longo da cidade. E aí está um mapa onde você vê que a concentração do uso do índice é, obviamente, na área mais valorizada da cidade, que é onde a população também pode pagar por esse custo adicional. Próximo. Bom, outorga onerosa de alteração de uso, Fortaleza também tem. Se cobra diferença da outorga onerosa de direito de construir que veio num plano diretor, e nós colocamos que a cobrança do valor do terreno era pelo valor do IPTU, a prefeitura, de novo, querendo fazer do instrumento arrecadatório, mudou na Câmara, e na alteração de uso é o valor venal definido pela prefeitura, que agora nós conseguimos que fosse o valor do próprio ITBI. Tá? E aqui houve uma outra alteração em que o Sinduscon trabalhou ativamente. Na alteração de uso também, você permite flexibilização também dos índices. Então, você hoje, em Fortaleza, você pode passar do índice de aproveitamento básico para 7, 8, 9. Mas aí, pagando agora essa diferença, não como outorga de direito de construir, mas como alteração de uso, porque a prefeitura arrecada mais. A arrecadação em 2023, 100 milhões com esses instrumentos, e como o Cláudio pediu, nós fizemos uma análise em 2 empreendimentos de amigos nossos e chegamos a essa conclusão. O custo da outorga onerosa em relação ao VGV geral do empreendimento foi 2,5%, Cláudio. E em relação só ao acréscimo que a outorga permitiu, 4,5%, que é um número palatável e que cabe na viabilidade financeira de qualquer empreendimento. Próximo. Bom, e aí está esses recursos desses 2 instrumentos. Não vão para o saco furado do município, vão para um fundo, onde ele obrigatoriamente tem que usar em obras de interesse social. Então, todas as areninhas em Fortaleza foram construídas com instrumento, então é o sistema do Robin Hood ao contrário. Né? Tira de quem pode pagar para usar para os mais necessitados. Próximo. Operação urbana consorciada é outro, está aí como era o Riacho Pajeú antes da operação, e como ficou após a operação. Próximo. Aí também, quem conhece Fortaleza, é o Shopping Rio Mar do Papicu. Era, na realidade, uma gleba, onde funcionava a cervejaria Astra. Foi feita essa operação consorciada, o município flexibilizou índices e alteração de uso e permitiu esse tipo de construção no local. Próximo. Bom, incentivo à habitação de interesse social. A outorga onerosa só paga 50%. Em qualquer zona, porque lá em Fortaleza tem um ponto negativo, que eles criaram a chamada fração do lote. O que é a fração do lote? Você pega a área do terreno e divide pela fração do lote
Ali é a quantidade máxima de apartamento que você vai construir, independente do tamanho do apartamento. Um verdadeiro absurdo. Um indicador que está engessando a cidade. Porque as pessoas, por exemplo, que querem fazer habitação de pequeno porte, não podem, porque, na realidade, não vão utilizar todo por conta do fração do lote. Mas, em função disso, nós conseguimos que, pelo menos por Minha Casa Minha Vida, fosse usada a menor fração do lote, que foi 30. Tá? E nos apartamentos, a vaga de apartamentos, no caso, ficou 1 para cada 6 unidades. Próximo. Regras para a altura da edificação. Nosso gabarito mínimo lá, em alguma região, é 15, vai até 95, mas, em função da outorga de alteração de uso, hoje é ilimitado. O que delimita hoje Fortaleza é o CONAER, é o plano aeroportuário do aeroporto de Fortaleza, porque fica realmente no centro da cidade e vem prejudicando, inclusive, o desenvolvimento imobiliário da cidade. Vaga de garagem, para cada tipo de uso, tem a exigência mínima de vagas, isso nós não conseguimos tirar. Próximo. Próximo. Coeficiente de aproveitamento. Vai de 4 a 0,1. Obviamente, o 0,1 são em zonas de requalificação urbana, em que não existe a infraestrutura levada pelo município, e o índice maior é exatamente na zona desenvolvida, onde toda a infraestrutura já chegou lá. Tá? Próximo. Licenciamento digital, acho que Fortaleza foi a precursora desse projeto, na época da nossa ex-secretária Agda Muniz, que a Luciana Lobo deu continuidade, e parte do princípio que a nossa colega falou. Todos nós somos honestos e capazes até que se prove o contrário. Então, se eu estou declarando que meu índice de aproveitamento é X, que meus recursos são Y, a prefeitura tem mais é que acreditar. E se eu estiver dando alguma informação errada, que eu seja punido exemplarmente e retirado daquela atividade. Porque nós, atividade constituída e formal, precisamos de cada vez mais bons profissionais. Então, isso já funciona lá sem problema nenhum. Alguns ainda, apesar de ser digital, ainda vem para análise, mas essa análise, para os senhores terem uma ideia, para se tirar um alvará em Fortaleza, se leva de 1 ano a 1 ano e meio. Hoje, sendo autodeclaratório, com 48 horas, você recebe o seu alvará e o seu projeto aprovado. Próximo. Características positivas. Então, como eu falei, análise digital, o índice de aproveitamento básico diferenciado por zonas das cidades. Esse é um ponto fundamental que eu chamo a atenção dos senhores, porque São Paulo, por ser exemplo para o país todo, e como aconteceu em São Paulo, querem, na realidade, aqueles assessores que vão assessorar os prefeitos dos municípios, principalmente menores, levar essa ideia. Vocês vão arrecadar mais. Traz tudo para um e cobra o resto através da outorga onerosa. Não deixem isso acontecer. Qualquer coisa, na verdade, o Sinuscom Ceará está à disposição para mostrar, na verdade, como nós conseguimos, através do convencimento, mostrar, na verdade, que isso era uma operação perde-perde. ZEDUS foi outro ponto importante para a gente, que são as zonas de dinamização urbanística. Então, com o crescimento da cidade, o município pode considerar uma área como ZEDUS para estimular, e, a partir daí, ela aumenta os indicadores urbanísticos. O negativo, a continuação da exigência de garagem mínima, fragmentação muito grande do zoneamento, são mais de 40 zonas, que aí cada arquiteto, para definir, tem que procurar localizar a zona, ver quais são os indicadores, isso é muito ruim, e o que eu chamei de fração do lote. Com isso, eu acho que eu concluo, né? E me desculpem, na verdade, de ter batido São Paulo, né? Mas eles mesmos reconhecem, e é aquele negócio, ninguém tem como ganhar tudo, né? Eu acho que o exemplo de São Paulo, como bem falou o Cláudio, é fundamental para a gente, né? Mostra realmente como a entidade, quando se organiza, consegue realmente resultados, tá? Mas uma andorinha só não faz verão. Vocês, então, se não tiverem aqui presidentes de sindicatos, mas estiverem associados, cobrem do seu presidente, cobrem da sua diretoria a participação, porque senão depois vão chorar o leite derramado. Obrigado. Obrigado, Gama.
pela aula. Eu sou de Sorocaba, você falou mal de São Paulo, Sorocaba está fora do jogo. Mas eu quero só dizer para vocês que, Sandra, você tem que ser às 18, você fique à vontade. Se você quiser sair, se conseguir ficar mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Agora nós vamos ter uma aula com o Cláudio Bernardes. A gente poderia ficar aqui 1 hora com o Cláudio, né, Eli? O Eli, que é o presidente do Secov São Paulo, está aqui prestigiando a gente também. Mas, Cláudio, obrigado mais uma vez pelo aceite. Cláudio foi presidente do Secov, foi antes de mim presidente do Secov, de 13 até 16, 12 a 16, e também participa muito na CEBIC, e é o nosso professor aqui em São Paulo, e conduziu e conduz todas as discussões de planos diretores, leis e zoneamento. Muitos de vocês conhecem. Cláudio, eu recebi uma informação aqui que o nosso painel é o mais disputado de todo o ENIC, Gama. Então, vocês têm sorte, nós também, da gente estar junto aqui nessa sala agora, tendo uma aula com cada um de vocês aqui. Obrigado. Cláudio, a palavra está com você. Perdemos a apresentação? Então, eu vou inverter um pouquinho aqui. Vou fazer uma pergunta para o Cláudio Ermolim, antes de você começar ou não? Você quer? Você começa sem? Não, posso ir falando. Ótimo. Primeiro, então começa sem o tempo. Pronto. Primeiro... Aloysio, você acelera. Enquanto você não colocar, a gente não conta o tempo do Cláudio, então. Vai lá, Cláudio. Primeiro, dizer que você não bateu em São Paulo, foi pouco. A gente bate muito mais. Praticamente não bateu em São Paulo. E ter amigo é muito bom, né? Os caras são exagerados pra caramba. Falam um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas, efetivamente, São Paulo foi um pouco precursor nessa questão do plano, porque o Estatuto da Cidade saiu em julho de 2001 e o Plano Diretor saiu em 2002. Então, acho que nós fomos o primeiro município que publicou um plano diretor baseado no Estatuto da Cidade. E aí a gente... Porto Alegre tinha todos os instrumentos do Estatuto da Cidade que eram aplicados antes. Nós tínhamos também, mas chamava Operação Interligada, por exemplo. Não era outorga onerosa, mas como outorga onerosa foi o primeiro, porque nesse mecanismo, né, a Operação Interligada, que a gente tinha já antes também, mas era um mecanismo muito diferente. A operação urbana a gente tinha em São Paulo com outro nome, mas depois veio no plano diretor. Mas, assim, então todas essas discussões nós acabamos tendo lá e cometemos uma série enorme de erros e acertos, e é importante que a gente use isso para melhorar, obviamente, né? Bom, eu vou ser bastante objetivo, porque o Flávio pediu para a gente ser objetivo, vou nos pontos que nós conversamos. Outorga onerosa e direito de construir em São Paulo. A aplicação, a gente tem aumento de potencial construtivo, como todos os municípios têm. A gente tem regularização de edificações, outorga onerosa. A gente usa lá, usou em vários planos diretores. E não temos outorga onerosa para alteração de uso do solo. Na cidade de São Paulo, não. Alguns municípios no estado de São Paulo usam a outorga onerosa para efeito de alteração, mas de uma outra forma, que dificilmente se vê no resto do Brasil, que é o seguinte: municípios em que você tem áreas grandes que você vai fazer um loteamento, normalmente áreas no perímetro urbano que tem uso rural. Quando você quer mudar o uso para urbano para fazer o loteamento, eles cobram uma outorga onerosa, que não é isso que no Brasil quase todo se faz, né? Bom, essa é a discussão que a gente sempre teve, começou a ter em São Paulo. É um instrumento de planejamento ou é um instrumento de arrecadação? Na primeira vez que foi feita a outorga onerosa lá em São Paulo, a proposta era fazer um instrumento de planejamento, porque é assim que foi colocado. Mas, na verdade, ele acabou sendo arrecadatório. O objetivo, logo no ano 2002, era de arrecadar. Mas isso acabou tendo um efeito muito relativo, porque a gente vai ver que a questão da outorga ela se presta muito mais para a gente fazer dela um instrumento de planejamento do que fazer um instrumento arrecadatório. Eu vou mostrar por quê. Essa é a arrecadação anual de outorga onerosa em São Paulo desde 2004. Esses números são comparáveis porque eles estão atualizados até 2022. Então, não é nominal, são valores atualizados. Então, vocês veem que logo no comecinho praticamente não tinha arrecadação, ela foi subindo. Quando chegou em 2014, nós fizemos uma revisão do plano diretor. Aí o plano passou a ter mais um caráter de planejamento, o uso da outorga como um instrumento de planejamento, do que como um instrumento de arrecadação, embora também se pretendesse arrecadar. Mas vocês veem que quando começou a ter uma característica de instrumento de planejamento, subiu mais ainda a arrecadação. Agora, querer resolver o problema de arrecadação com outorga onerosa não funciona. Vocês pegam a arrecadação, mas 900 milhões de reais, vocês não acham que não resolve o problema de arrecadação? Mas olha o percentual da arrecadação
em São Paulo. Não bate mais de 1,2% do orçamento da cidade. Então, está aí, em torno de 1,2%. Isso não resolve problema de financeiro de cidade nenhuma. E se você aperta esse instrumento como um instrumento arrecadatório e prejudica a produção, você simplesmente está matando o processo de produção na cidade. E não vai arrecadar nada. Quer dizer, vai, em termos de dinheiro, sim, mas em termos de percentual da arrecadação, não vou dizer que é desprezível 900 milhões de reais, mas no budget, no orçamento da cidade de São Paulo, é pouco significante. E aí, Cláudio, só para ajudar todo mundo, o que aconteceu? Quando a gente foi discutir o plano diretor do Rio, a informação que a gente veio foi, mas São Paulo está arrecadando 1 bilhão de outorga onerosa. O cara está vendo a foto, mas ele não está vendo o filme. Né? Ele está arrecadando 1 bilhão, depois de 20 anos. Sim, né? sim. Você não começa arrecadando 1 bilhão. Exatamente, você vê como é que começa. Mas esse 1 bilhão também é 1%, 1,2% do orçamento da cidade. Então, é relativo. O peso econômico disso nos empreendimentos, né? Na verdade, em São Paulo, por que eu estou falando que mudou o conceito de um instrumento só arrecadatório para um instrumento de planejamento urbano? Por quê? São Paulo tem um eixo estruturante do plano na mobilidade, e isso é uma coisa importante do plano, que é o seguinte: ao longo dos eixos de transporte, você adensa a cidade, porque você otimiza o investimento per capita do transporte público. Então, o que é eixo de transporte? São os corredores de ônibus, não faixa de ônibus, corredor de ônibus mesmo, linhas de metrô e estações de metrô. Então, você, no plano, paga uma outorga menor nesses locais, para que você incentive o adensamento nesses locais onde tem infraestrutura, e paga uma outorga maior fora desses locais. Então, aí houve um afluxo, então, de empreendedores para esses locais. Tem alguns efeitos colaterais negativos que eu vou falar, ao fato de você fazer esse modelo, mas não estruturá-lo adequadamente para a demanda da cidade. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então, o que acontece? O percentual médio de valor de outorga sobre o VGV. Nesses eixos de transporte, onde é interessante que se adense, a cidade então incentivou que se adense ali, é mais ou menos 2,55, bate mais ou menos. Agora, o que aconteceu fora dos eixos de transporte? Chega a 12,8%. Ou seja, se procurou desincentivar a ocupação de áreas fora do eixo, e aí, olha, a outorga onerosa é um instrumento pesado do ponto de vista de planejamento urbano, quer dizer, quer desincentivar mesmo. Foi correto esse desincentivo? O tempo mostrou depois que não foi correto, mas ele foi usado como um instrumento de desincentivo, ou seja, eu quero adensar ao longo do eixo, vou usar a outorga mais barata aqui para incentivar e vou usar uma outorga muito cara fora para desincentivar. Deu certo, mas no fim das contas não deu muito certo, vou mostrar por quê. Bom, esses dados nós pegamos uma amostra aí de 800 empreendimentos, mais ou menos, de oferta em 2024, então é relativamente razoável essa média aí. Bom, habitação de interesse social, incentivos para a produção. Então, como todo mundo falou aqui, você precisa ajudar a habitação de interesse social. Qual é o problema que a gente tem na habitação de interesse social? Se você fizer um empreendimento de habitação de interesse social numa zona que tem muita infraestrutura, ou numa zona que tem pouca infraestrutura, o custo da construção, mantido o padrão do empreendimento, é o mesmo. O que muda? O terreno. A componente de terreno no custo. Então, se eu faço uma casa num lugar que tem infraestrutura e o terreno custa 1.000, o terreno vai pesar 1.000 na casa. Se eu faço essa mesma casa num lugar que o terreno custa 100, o terreno vai pesar 100 na casa. Agora, nesse lugar que custa 1.000, se em vez de uma casa eu fizer 10 casas, o terreno vai pesar 100 na casa. E é o mesmo peso lá, mas eu vou trazer o cara para morar onde tem infraestrutura. Então, aumentar o coeficiente de aproveitamento nas regiões que têm infraestrutura talvez seja o melhor mecanismo para incentivar a habitação de interesse social. E foi o que foi feito nesse plano diretor que foi revisado agora. Então, tem maiores coeficientes de aproveitamento para habitação de interesse social dentro e fora de ZEIS. Quer dizer, nas zonas de interesse social ou fora você tem os mesmos incentivos. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar um terreno, a base nossa de coeficiente máximo é 4. Né? Tem zonas da cidade que o coeficiente máximo é 4, outras o coeficiente máximo é 2. Mas a partir desta base, você pode, por exemplo, se você fizer HS, aumenta 50%. Se fizer HMP, que é a habitação de mercado popular, que é de 6 a 10 salários mínimos, aumenta mais 25%. E se você fizer o HIS1, que é até 3 salários, isso dá aí um coeficiente de 10,5%.
Então, quando você põe um coeficiente de 10,5, o preço do terreno, a fração do terreno na edificação começa a cair. Esse é um incentivo, talvez o mais importante que teve nesse último plano diretor. Outro incentivo que tem lá é a tal cota de solidariedade. O que é a cota de solidariedade? É você destinar parte do valor do seu terreno para um fundo para habitação e interesse social. Isso aconteceu quando eu era presidente do Secov, que eles discutiram o plano diretor, e os repórteres me perguntavam, mas o que você acha disso, da cota de solidariedade? Eu falei, eu acho legal. Eu acho muito legal a gente poder ajudar as pessoas que não têm casa a ter casa. Agora, por que só quem vai comprar apartamento a partir de agora é que vai pagar esse custo? Aí o repórter fala assim, não, mas não é o comprador, é a empresa que vai pagar. Não, não é a empresa. Quem vai pagar é o comprador. Então, nós estruturamos um modelo para fazer isso, conectar. Eu pago 20% do valor do terreno, mas eu aumento em 20% o meu coeficiente de aproveitamento. E aí, a hora que você vai fazer a conta, isso se equilibra. E quem está pagando? Quem está pagando é o potencial virtual de construtivo da cidade. E aí, a verdade é que isso vai para o bolso da pessoa de baixa renda. Então, em empreendimentos com área maior que 20 mil metros, é obrigatório você pagar a cota de solidariedade. E agora, como isso às vezes é um bom negócio, nesta revisão do plano, nós colocamos que pode ser opcional para quem tem menos de 20 mil. Se você achar que é interessante, você vai lá, depositar 20% do valor do seu terreno e aumentar o seu coeficiente de aproveitamento, você pode fazer também. Bom, adensamento na cidade, coeficientes máximos e altura dos edifícios. Então, nós temos, na verdade, em São Paulo, duas grandes áreas. A gente tem os eixos de transporte, onde a gente tem incentivos de aumento de coeficiente e não tem limite de altura. Não tem nenhum limite de altura. E tem as áreas fora dos eixos que foram desincentivadas no plano. Fora dos eixos, nós temos coeficientes menores, o coeficiente máximo fora do eixo é 2, e tem limite de altura. Então, tem um limite de 28 metros, que está se brigando agora, em algumas regiões, para ir para 48, etc. Então, esse modelo é interessante, mas tem alguns efeitos colaterais. Nos eixos de transporte, tem esse incentivo para você construir. Então, partindo aí da base 4, você tem, se você fizer HIS mais 50%, HMP 25%, se você fizer da cota de solidariedade mais 0,8%, se você tiver uso misto, é um incentivo para fazer uso misto no mesmo empreendimento, 20% você não paga, dá 8,6%, e você fizer fachada ativa também, você vai para 9,1%, que é o que a gente pode chegar. Vaga de garagem. Nos eixos de transporte é onde a gente tem limite. Fora dos eixos não tem limite nenhum. Nos eixos tem um limite. Qual é o limite? Se você tiver unidades com menos de 30 metros quadrados, não pode ter vaga. Isso foi fruto do que aconteceu em São Paulo, que inundou de apartamento pequeno por causa da regra que obrigava você a ter um número mínimo de unidades e dizia que tinha que ser uma vaga só por apartamento. A hora que você pega a regra, traz para o mercado, o pessoal falou, eu tenho que fazer X unidades, então minha área média de unidade vai ser 70 metros. Mas o mercado aqui quer a unidade de 120 com 2 vagas. Como é que eu faço? Vou fazer o seguinte, fazer um monte de unidade pequenininha sem vaga, e eu faço unidade maior com 2 vagas. Então, fez uma distorção enorme no mercado, que agora foi consertada, mas a regra é essa. Se você fizer unidade menor, não tem vaga, que é justamente para ninguém fazer unidade menor. E aí, uma outra regra que é assim, uma vaga a cada 60 metros de área privativa do empreendimento. Ou seja, mais ou menos, apartamento de 120 metros tem 2 vagas. É um limite, por quê? Por que esse limite no eixo? Porque a história conceitual é o seguinte, se você está no eixo de transporte, você não precisa usar carro. Então, é verdade isso? Mentira. Mentira, por quê? Porque se São Paulo fosse Londres, que tivesse uma permeabilidade enorme e facilidade de transporte de massa, ok. Se eu estou no eixo de transporte, eu trabalho e estudo naquele eixo, beleza. E se eu estou fora daquele eixo? Não dá certo. E mais carro é mais viagem de automóvel? Também tem essa regra, é verdade? Mentira. Mentira. Pega o plano, a pesquisa de origem e destino de São Paulo de 2017, aumentou em 10 anos 32% o número de veículos na cidade. Quanto aumentou o número de viagens? 30%? Não, 6%. Por quê? Porque aumentou 40% o número de viagens de metrô. Aumenta o transporte de massa, o cara deixa o carro em casa. Quando você limita a vaga, você não está querendo que o carro não ande, você está proibindo o cara de ter o carro.
Isso está errado. Se você quer limitar, você limita no destino, não na origem. Fachada ativa é obrigatório em lotes com área maior que 10 mil metros. Menor que 10 mil é opcional. A nossa amiga aí falou desse problema, e tem alguns lugares que fachada ativa não pode, não cabe, mas às vezes é obrigatório. E no caso nosso, a área maior que 10 mil é obrigatório. Os incentivos que a gente tem para fazer fachada ativa é abater na outorga-onerosa. Então, metade do potencial construtivo da área de fachada ativa você abate. Licenciamento 100% digital no município. Aliás, foi doado pelo mercado, o sistema, né, funciona razoavelmente bem, porque a manutenção não é tão boa. Característica positiva e negativa do plano. Eu digo como positivo o incentivo para adensamento ao longo do eixo de transporte, porque é uma questão estruturante do plano. Com isso, você melhora a mobilidade e coloca as pessoas para morar perto de onde elas fazem as atividades do dia a dia e a vida na cidade melhora. Então, esse conceito estruturante é muito importante. Essa é a parte positiva. A parte negativa, você induz todo mundo para construir ao longo dos eixos de transportes e coloca pouco terreno lá. Os raios e as larguras ao longo dos eixos são pequenas. Esses eixos representam 3% da área do município. Então, como diz o Eli, aqui o pessoal fica disputando poça d'água. É bom, mas o preço do terreno aumenta, porque tem pouca oferta e muita demanda. O que custava aumentar bastante a oferta desses terrenos? O pessoal pensa que se aumentar muito a oferta, vai virar tudo um paliteiro de prédio. Mentira! Você vai fazer o quanto tem de demanda na cidade. São Paulo, nos próximos 10 anos, precisa de 700 mil unidades para resolver o déficit e o crescimento vegetativo. Se você oferecer terreno para adensar na cidade inteira, quantas unidades vai ser em São Paulo? 700 mil. É isso. Com oferta, com ou sem oferta. Né? Então, desculpa, um pouquinho do atraso. Obrigado, Cláudio. Se a gente tiver, Luísio, tem mais uma rodada de pergunta? Não temos rodada de pergunta? Como é que nós estamos com o tempo? Temos sim, que eu queria aproveitar aqui vocês, para a gente acabou não colocando um tema que seria bacana a gente compartilhar de maneira rápida, que eu acho que é o tema dos centros urbanos. E aqui a gente está com 3 cidades interessantes para a gente falar, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo, e compartilhar um pouquinho, e eu não vou ficar falando mais, Cláudio, para a gente ganhar tempo, mas se puder falar em 1 ou 2 minutos, é uma palestra falar sobre o Centro Histórico do Rio de Janeiro. Mas dá uma pincelada sobre o que você acha relevante falar do Centro do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, depois quem quiser pegar o diploma de MBA em incorporação imobiliária, né, esse aqui foi uma famosa aula de MBA, né, Cláudio? Então, muito bom. Eu achei que eu ia ver a mesma apresentação que você já tinha mostrado, mas você tem a capacidade incrível de trazer ainda mais novidade de uma forma super didática, espetacular. Mas falando sobre o centro, acho que hoje o Reviver Centro do Rio de Janeiro, que é o projeto que foi feito lá pelo governo municipal e a Câmara de Vereadores, virou uma referência no Brasil, né? E por que ele virou uma referência? Porque, basicamente, o mercado, e aí, Gama, reforçando o papel das nossas entidades de classe, o mercado ele levou ao prefeito que várias coisas já tinham sido feitas para tentar revitalizar o centro do Rio de Janeiro. A gente já tinha tentado acabar com a exigência de vaga, IPTU progressivo, tirar o ITBI, facilitar a conversão de uso, tudo já tinha tentado e nada tinha efetivamente funcionado. O que mudou, então, dos projetos do passado para o projeto de agora, que fez com que a gente hoje tivesse 6 vezes mais lançamentos imobiliários no centro do Rio do que antes do projeto Reviver Centro, e que vai fazer que até em 2027 a gente dobre a população de pessoas morando no centro do Rio. A nossa famosa Operação Interligada. O que é a Operação Interligada? É o combo. Então, hoje no Rio de Janeiro, quando você faz o empreendimento no centro residencial, seja um greenfield, seja um retrofit, transformação de uso, o que quer que seja, residencial, um percentual daquela área construída residencial que você fez pode ser transferida para utilizar em outras áreas da cidade. Essa transferência, durante um prazo, ela é gratuita. Você não paga nada por essa transferência. Então, eu brinco o seguinte, a gente fez, basicamente, o que o varejo sempre fez. Você tem um produto que vende muito e um outro produto que vende pouco. O que você faz para desovar aquele produto que vende pouco?
junta os dois e fala, você levando esse aqui, compra um e o outro você leva de graça. Então, simples assim, hoje a gente tem a operação interligada que eu faço aí o convite a quem quiser entender um pouco mais, conhecer, mas é isso que fez e tem feito o projeto Reviver Centro alavancar na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudio. Só para a gente pai bola, Gama, Fortaleza. Bom, Fortaleza, a dificuldade muito grande da revitalização do centro se dá por 2 motivos. Primeiro, a regularização fundiária, né? Matrículas e transições do século passado, com dificuldade muito grande de negociação com os cartórios para tentar essa regularização. E o segundo, aquilo que eu coloquei aqui, o discurso diferente da prática. A prefeitura, na realidade, não tem um consenso do que quer fazer com o centro. O secretário de Desenvolvimento quer revitalizar, a secretária de Cultura quer preservar. E não chegam num bom acordo. E querem que a sociedade apresente essa solução, resolvendo o problema dos dois. Então, enquanto isso acontecer, acho muito difícil e, cada vez mais, está virando uma cidade fantasma. Preocupante, inclusive, na realidade, com relação à segurança pública. Das 6 horas, fechou, na realidade, as portas, não fique na loja lá para ajudar a fechar a porta, não, senão você vai ser assaltado. Ok? Bom, rapidinho, São Paulo não tem nada a ensinar com relação à revitalização do centro, zero. Nós estamos há 30 anos, pelo menos, tentando fazer isso e não conseguimos. Problemas lá que nós temos. Primeiro, obviamente, a centralidade que a gente tinha ali foi espalhada para outros centros importantes da cidade, perdeu a pujança econômica, moradores saíram de lá e houve um total abandono da cidade. Por que eu acho que não funciona? Primeiro, que a hora que a gente pensa em dar incentivo para o mercado imobiliário, que seria uma alavanca importantíssima, o pessoal com a cabecinha desse tamanho, lá, por exemplo, não tinha outorga onerosa coeficiente 6 no centro, e já não estava funcionando. Eles fizeram o PIO Setor Central, quer dizer, um projeto de intervenção no centro. O que eles fizeram? Diminuíram o coeficiente para 4 e deram cobrar outorga onerosa. Então, assim, eu não sei de onde que eles faziam as coisas. Agora, assim, o que eu acho que falta no centro de São Paulo para dar certo, na minha opinião, é o seguinte: falta um projeto de revitalização para o centro. A gente tem uma série enorme de intervenções pontuais que não conversam umas com as outras, e nem no tempo. Então, o Vale do Anhangabaú fizeram 2 reformas, aí vai a calçada não sei de onde, aí não adianta, isso parece a fazenda do meu pai, ele fazia um negócio aqui, depois ele quebrava porque ele queria fazer um outro lá, e depois, entendeu? Você tem que ter um projeto para seguir. Então, tem que ter um projeto de revitalização que não tem. Eu acho que agora nós estamos caminhando, parece que o pessoal entendeu. Tem um projeto maravilhoso da esplanada administrativa lá em São Paulo, que o Tarcísio quer implantar nos Campos Elíseos. E, se isso for associado a um projeto global de revitalização do centro de São Paulo, vai funcionar. Caso contrário, mais 30 anos de desgraça. Eu quero pegar esse gancho do Cláudio e dizer o seguinte, é que eu falei muito rápido aqui na pressão, mas, no fundo, acho que a gente tem também 2 questões importantes no Rio. É um projeto. O Reviver Centro ele não é somente um projeto para o mercado imobiliário. Ele tem o Reviver Cultural, que incentiva a ocupação das lojas hoje, inclusive financiadas pela prefeitura, é o Reviver Cultural. Tem também ruas temáticas no centro. A gente pegou uma rua lá no centro, eu digo a prefeitura da cidade, incentivou hoje as cervejarias artesanais, criando a Rua da Cerveja. Né? A gente sabe que o mercado imobiliário, ele valoriza onde você quer estar. Se é um lugar que você não quer estar, você pode construir o que for, que você não vai vender. Então, a gente tem um projeto, tem um plano, inclusive, o poder público indo se estabelecer no centro. Né? Então, isso é importante. E um outro ponto, só para alertar e aí ajudar também, Gama, o Rio de Janeiro já foi capital federal. Então, quando você fala de regularização fundiária, você imagina, né? A gente é pós-graduado em regularização fundiária. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um projeto, e aí indico vocês a procurarem o BNDES, um projeto espetacular. O BNDES mapeou 75 imóveis públicos no centro do Rio. E, através dos recursos do BNDES, com esse mapeamento, ele fez um projeto de vocação para esses terrenos, de regularização fundiária desses terrenos e de colocação desses terrenos para venda ao privado, através do BNDES, contratando uma empresa que fez o Master Plan. Nosso problema é tão grave, Gama, que durante esse mapeamento do BNDES, eles descobriram um prédio no centro do Rio, que era do governo do Rio Grande do Sul. E aí foram lá no Rio Grande do Sul e falaram, cara, você tem um prédio lá no Rio? Não, não tem prédio no Rio, não. Tem um prédio lá. E o cara não sabia que ele tinha um prédio no Rio. Né? Olha como é maravilhoso. Então,
incluam o BNDES nessa conversa, incluam a prefeitura e façam desse projeto de revitalização do centro um projeto muito mais amplo do que somente um projeto para o mercado imobiliário. Obrigado, Ermolim. Obrigado, Cláudio Bernardes, Gama, a Sandra que precisou sair, cada um de vocês. Foi um prazer compartilhar essa hora aqui com vocês e a gente aprender um pouquinho com cada uma das cidades que pôde, como a gente pediu, elencando ali meia dúzia de pontos e os pontos positivos e os pontos negativos. O Ermolim, como é um intermediador imobiliário, também não colocou ponto negativo do Rio de Janeiro. Você percebeu, Gama? Teve a malandragem carioca e também aquela história que o Código do Consumidor proíbe, que é a venda casada, onde você quer colocar uma coisa junto. O Código do Consumidor proíbe isso, mas a gente percebeu que é uma característica. Brincadeira, pessoal. Obrigado, uma boa tarde a todos e fiquem para o próximo painel aí.